Antes dos computadores, monstros, sonhos e até pesadelos eram criados um quadro de cada vez. Hoje eu vou te contar a história da técnica mais trabalhosa e mágica do cinema, o stop motion. E que história incrível, pessoal! Você vai entender quando surgiu, como é feito e como a tecnologia quase matou essa arte. Bora fazer essa viagem de 1900 até hoje? Hoje em dia, com uma tela verde, um computador e os programas certos, tudo é possível. Nem sempre o resultado é tão bom quanto a gente esperava. É muito efeito porcaria chegando pra gente, né? Que loucura, Darren. Por que você tá desse jeito? Isso é culpa do Franklin. Mas não por limitações técnicas, e sim questão de prazo, orçamento, etc. Mas no passado as coisas eram muito diferentes. Em uma época onde a tecnologia era muito limitada, mas a criatividade não, os cineastas buscavam uma forma de conseguir representar nas telas todos aqueles elementos fantasiosos que eles imaginavam. Cenários lúdicos, criaturas fantásticas, cenas que normalmente seriam impossíveis, se não fosse o surgimento dessa técnica chamada stop motion. Mas afinal, o que é isso? O stop motion, pessoal, é uma técnica que cria uma ilusão de ótica, porque ela consiste em tirar uma sequência de fotos de um objeto, por exemplo, e a cada foto a posição desse objeto é milimetricamente alterada. Geralmente são usadas 12 fotos para criar 1 segundo de vídeo. E quando essas fotos são passadas em sequência, os nossos olhos são enganados e tem essa ilusão de movimento, quando na verdade o objeto está simplesmente parado. Por isso o nome stop motion, que em tradução livre seria algo como movimento parado. Ah, agora eu entendi! E como surgiu o stop motion? A história do stop motion é quase tão antiga quanto a história do cinema em si. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o cinema surgiu em 1895, com os irmãos Lumière, quando eles projetaram em um café de Paris uma gravação mostrando os funcionários saindo de uma fábrica. As pessoas ficaram maravilhadas com aquilo, pensando, mas o que é isso? Como assim as fotos se mexendo? E o povo só falava disso. Rapaz, o que você achou desse tal filme aí? E a resposta era sempre a mesma. Achei bonito, viu? Tá lindo. Mas aquilo, pessoal, era só uma gravação de 45 segundos de uma pequena parte do cotidiano das pessoas da época. E como vocês sabem, o ser humano por natureza é um contador de histórias, né? Aliás, é isso que eu tô fazendo aqui. Então não demorou para que as pessoas começassem a usar essa nova tecnologia justamente para isso. Contar histórias no cinema que até aquele momento só podiam ser escritas em livros. Mas o problema era como transportar os elementos mais fantasiosos dos livros para as telas do cinema. Lembrem que a gente está falando do começo de 1900. Foi então que um ilusionista e cineasta francês chamado Georges Méliès inventou uma técnica que permitia criar ilusões nos seus filmes. Técnica essa que no futuro viria a se chamar stop motion. E ele criava esse efeito, pessoal, fazendo recortes no próprio rolo de filme para animar os objetos quadro a quadro. Um processo bem mais difícil do que é hoje. A técnica que ele criou foi usada pela primeira vez no filme Viagem à Lua de 1902. Para fazer o efeito da cápsula espacial chegando na Lua e depois se movendo por lá. As pessoas ficaram encantadas com aquilo, sem conseguir entender como ele conseguia fazer aquelas cenas. E não demorou para a técnica se popularizar, porque outros cineastas da época passaram a usar esse recurso. E como cada um ia adicionando novos elementos e as suas próprias ideias, isso contribuiu muito para que a técnica tivesse uma evolução rápida. Em fevereiro de 1907, por exemplo, nós tivemos o filme O Hotel Assombrado, do cineasta americano James Stark Blackington, com uma cena incrível de utensílios de mesa se movendo sozinhos. Galera, isso é puro suco do stop motion raiz. Em dezembro do mesmo ano, muito inspirado nesse filme, o cineasta espanhol Segundo de Chomón criou uma cena muito parecida, se não bem copiada, no filme A Casa Assombrada. Em 1908, surgiu o filme O Pesadelo do Escultor, do cineasta Wallace McCutcheon,
que mostrava 3 esculturas em argila que iam se formando e se modificando, aparentemente sozinhas. E a galera ficava se perguntando como aquilo era possível. Essa foi uma das obras precursoras do estilo de animação em argila, ou massinha, como muitos de nós conhecemos aqui no Brasil. Mais tarde, em 1910, surgiu na cena do stop motion um sujeito chamado Władysław Starowicz, que criou algo que viria a dar origem à técnica de marionetes, que é simplesmente a base do stop motion atual. Mas isso foi de um jeito bem esquisito, galera. Talvez até meio sádico. O Vlad queria gravar uma cena de besouros brigando, mas como esses insetos são animais noturnos, toda vez que ele ligava a iluminação, os besouros queriam dormir, os jaguaras. Vagabundo! Aí uma voz bem capirotesca soprou no ouvido do Vlad. Por que você não dá fim nesses besouros e usa o cadáver deles como marionetes? E o Vlad pensou. Que boa ideia. E galera, assim ele fez. Ele usava uma técnica chamada taxidermia. Ele botava os besouros para dormir, limpava a carcaça deles e usava arames para simular as patas dos insetos, prendendo na carcaça com cera. Assim ele conseguia movimentar os arames e reposicionar as supostas patas dos bichos para simular movimentos. Foi assim que ele gravou alguns filmes que vocês estão vendo aí. Entre eles, The Beautiful Leucânida, ou Leucânida, não sei como que se pronuncia, e A Vingança do Cameraman, sendo considerado, pessoal, o primeiro cineasta a usar bonecos para contar uma história roteirizada. Na década de 1910, a gente já teve grandes avanços. Por exemplo, no filme O Dinossauro e o Elo Perdido, de 1915, feito 100% em argila e já impressionava pelos detalhes dos personagens e os seus movimentos bem construídos. Criado pelo cineasta Willis O'Brien, e guardem esse nome, hein? Na década de 1920, o O'Brien trabalhou animando dinossauros extremamente realistas no filme O Mundo Perdido, de 1925. E aqui já dá para notar, pessoal, o quanto essa técnica evoluiu em pouco mais de 2 décadas. A década de 30 foi muito importante para a história do cinema no geral, não só stop motion. Por exemplo, foi nessa década que a Disney lançou o filme Branca de Neve e os 7 Anões, e mudou para sempre a forma como as animações seriam feitas. E se você quiser conferir, eu lancei esse vídeo contando a história dos desenhos animados desde o início da animação. Tá bem legal e vale muito a pena conferir. Mas antes da Branca de Neve, voltando para o stop motion, um sujeito chamado George Pal desenvolveu uma das técnicas mais importantes do stop motion, a técnica de substituição. Enquanto os colegas da época movimentavam as marionetes para criar movimentos e expressões, o George usava vários bonecos de madeira diferentes, cada um com uma etapa do movimento ou da expressão facial. E então ele ia substituindo esses bonecos quadro a quadro. E se liga nesse exemplo da obra do George chamada Puppetoons, que é uma série de várias animações que ele lançou entre as décadas de 30 e 40. E galera, me contem nos comentários o que vocês estão achando desses exemplos que eu mostrei até agora, porque eu não sei vocês, mas eu fico impressionado pensando como eles conseguiam criar filmes tão bons há quase 100 anos atrás. Na década de 30, também teve a volta daquele nosso amigo meio mórbido, o Władysław Starowicz, atraindo muita atenção com o filme The Tale of the Fox, lançado em 1937. Dessa vez sem usar cadáveres de insetos, mas sim com marionetes cuidadosamente feitas e animadas. O filme é considerado o primeiro longa-metragem inteiramente feito em stop motion com expressões faciais complexas. Dá uma olhada nesses detalhes, pessoal. Simplesmente uma obra de arte. E ainda nessa fase, surgiu o filme que se tornou um marco gigante no gênero fantasia, o King Kong de 1933, que inspirou praticamente todos os trabalhos do gênero a partir dali. Esse filme, pessoal, não foi feito inteiramente em stop motion como outros da época. Eram atores reais, mas o Kong, que era um macaco gigante, foi todo animado em stop motion. E quem cuidou dessa parte e passou a ser considerado o pai dos efeitos especiais no cinema moderno foi o Willis O'Brien, que eu pedi para vocês guardarem o nome lá atrás. Foi o Willis quem desenvolveu as primeiras marionetes com esqueleto articulado, feito com material resistente.
o que garantia que a marionete suportasse inúmeros movimentos sem apresentar defeito ou quebra, sem ter que ficar trocando a marionete. Essas cenas do King Kong, pessoal, são consideradas até hoje uma das maiores obras-primas do cinema. Na década de 50, com o público se tornando cada vez mais exigente e ansiando por histórias fantásticas, um sujeito chamado Ray Harryhausen chega em cena para se tornar uma das maiores referências do stop motion e dominar o cenário pelas próximas décadas. Muito inspirado no filme King Kong, ele lançou O Monstro do Mar, em 1953, e depois O Monstro do Mar Revolto, de 1955, que se tornaram referência não só para essa década, mas para toda a história do cinema. Mas foi na década de 60 que ele lançou um dos filmes mais importantes da sua carreira, Jazão e os Argonautas, de 1963. Galera, pensa num filme top. A cena da luta com as caveiras se tornou icônica e tecnicamente perfeita no que diz respeito ao stop motion, a qualidade das marionetes, os movimentos, simplesmente sensacional. Se liga no drama quando os esqueletos simplesmente brotam do chão. Mas que porra é essa, hein? Putz, estou lascado. Meu Deus! Corre, negada! E para fazer esse processo, os atores precisavam fingir que estavam lutando com alguma coisa. Com as cenas em mãos, o Ray conseguia saber quais movimentos fazer para a cena ficar real enquanto animava os esqueletos. E ali é aquele trabalho que a gente já falou, mover a marionete milímetro a milímetro, registrar cada take e depois reunir tudo. É um trabalho de arte e paciência para que o resultado seja bom. Nessa época, aproveitando a popularidade dessa técnica, a TV também começou a exibir algumas séries e especiais em stop motion. Teve muita coisa boa, mas também teve uma pancada de coisa ruim. Uns negocinho bem nota dó mesmo. Na década de 70, o nosso amigo Ray cuidou do stop motion de outro grande sucesso e referência da arte, A Nova Viagem de Simba, lançada em 1973. Não falei que o bicho tava com tudo? Só que na década de 70, pessoal, outro recurso bem importante começou a ganhar força, a computação gráfica. Sendo que em 1973, o efeito de CGI foi usado pela primeira vez no filme Westworld, para simular como seria a visão do robô. E daí pra frente o computador foi ganhando cada vez mais força no cinema, enquanto o stop motion começou a perder espaço a partir dali. Na década de 80, a gente ainda teve o filme Fúria de Titãs, de 1981, que fez o uso de técnicas de stop motion do nosso amigo Ray. Sim, ele de novo. Outro marco do stop motion como efeito prático de cinema. Mas desse momento em diante, mesmo sendo usado em algumas produções como o próprio Star Wars, Exterminador do Futuro, por exemplo, o stop motion perdeu muito espaço para a computação gráfica. As pessoas ficavam mais exigentes e o resultado do stop motion interagindo com atores reais já não convencia tanto. E mesmo com muita gente acreditando que o stop motion era uma técnica praticamente morta, nós ainda tivemos algumas produções inteiramente feitas em stop motion, como Wallace e Gromit em 1989. Mas galera, longe de ter um papel tão fundamental nas grandes produções de Hollywood como era no passado, e com o agravante das técnicas digitais ficando cada vez melhores. Então, parecia mesmo que o stop motion estava fadado a desaparecer eventualmente. Mas tudo isso mudou com um filme chamado O Estranho Mundo de Jack. Eu sou fã desse filme, já falei dele várias vezes aqui no canal. Galera, esse filme foi o responsável por dar vida nova à técnica do stop motion. Com um investimento grande, atenção enorme aos detalhes, cenários lindamente construídos, bonecos muito bem feitos e um enredo envolvente, o filme conquistou o público, e não tinha como ser diferente. Só para vocês terem uma ideia do capricho, no filme eles usaram a técnica de substituição, aquela que eu comentei que surgiu lá com o George Pal, lembram? Em 1930.
onde para simular a mudança da expressão do personagem, diferentes cabeças eram substituídas a cada frame, para dar a sensação de movimento. Mas com novas tecnologias e tudo sendo feito com tanto capricho e maestria, as transições eram praticamente imperceptíveis. E só para vocês terem uma ideia do cuidado do diretor Henry Selick, só para o Jack foram usadas mais de 400 cabeças diferentes. Ao todo no filme foram usados em torno de 230 bonecos articulados, cada um construído com um esqueleto único que podia ser movido de acordo com o movimento que o personagem precisava fazer. A técnica do nosso amigo Vlad o Mórbido sendo atualizada. Por conta da qualidade, O Estranho Mundo de Jack se tornou um grande marco na história do cinema e na história do stop motion, porque ele reviveu essa técnica. A partir de então, o stop motion passou a ser visto com outros olhos, como uma arte em si, e não só mais um recurso usado por falta de outro melhor. E vários ótimos filmes foram lançados desde então, como A Fuga das Galinhas, Paranorman, Frankenweenie, entre vários outros. E a cada filme, as técnicas de animação stop motion também evoluem. Com Coraline, por exemplo, de 2009, além dos bonecos e cenários muito bem construídos, os produtores passavam a aplicar também técnicas de computação gráfica para fazer alguns efeitos, e o resultado final foi se tornando cada vez mais incrível, ao ponto do filme Link Perdido parecer mais uma animação 3D feita por computação gráfica do que um stop motion em si, de tão perfeito que ele é, pessoal. Me diz aí se você sabia que esse filme era feito em stop motion e não inteiramente por computação gráfica. E por último, falando de grandes obras, nós tivemos o Pinóquio, do Guillermo del Toro, que eu particularmente não gostei muito da história em si, mas a produção é excelente, não tem como negar. Visualmente o resultado é incrível. E agora eu quero que vocês me respondam. A história do stop motion é rica demais ou não? E é engraçado imaginar como algumas poucas pessoas acabaram exercendo um impacto que vai durar pra sempre, né galera? Uma ideia simples, genial, mas simples, lá no início dos anos 1900, afetou profundamente a forma como as pessoas fazem cinema hoje em dia. E você, aí na sua casa, pode assistir filmes incríveis hoje que só existem por conta da vontade de ousar e inovar que algumas pessoas tiveram lá atrás. Eu sou fã do estilo stop motion, mas eu quero saber de vocês. Vocês gostam dessa arte? Qual filme de stop motion vocês mais gostam? Qual vocês acham mais bonito? Deixem aí nos comentários que eu já tô lendo. Se você gostou desse vídeo, assista também esse outro que eu fiz sobre a história da animação, onde eu conto como os primeiros desenhos animados eram feitos. Tá bem legal. Se você gostar, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Tô sempre procurando trazer coisas interessantes para vocês. Valeu pela companhia, por hoje é isso, até a próxima, falou!